o mercado continua atento aos efeitos da guerra no Oriente Médio para a inflação e os juros ao redor do mundo. Vamos conferir como seus investimentos ficam nesse cenário? Eu sou a Chauane, especialista em investimentos do C6 Bank. Todo mês eu explico nossa estratégia de alocação com base no cenário econômico. Se você não quer perder nenhum conteúdo como este, inscreva-se no canal agora mesmo. Vamos lá? Vamos começar pelos Estados Unidos. O país segue em guerra com o Irã. E um dos principais pontos acompanhados pelos investidores é o Estreito de Hormuz. Existe a expectativa de uma reabertura gradual desse canal de navegação, mas por enquanto o fluxo de navios por lá ainda segue bastante comprometido. Esse cenário acaba mantendo os preços do petróleo elevados e aumenta as pressões sobre a inflação ao redor do mundo. Não à toa, a ata mais recente do Banco Central americano mostrou que existe muita preocupação em relação ao aumento dos preços. Parte dos membros do Fed já considera a possibilidade dos juros voltarem a subir, caso a inflação continue acima da meta. E vale lembrar também que a próxima reunião do Fed será comandada pelo novo presidente do Banco Central americano, o Kevin Warsh. No geral, a nossa avaliação continua sendo de que não há espaço para corte de juros nos Estados Unidos neste ano. E falando de Brasil, o Banco Central também demonstrou preocupação com a inflação, que voltou a subir principalmente por causa dos impactos da guerra no Oriente Médio e por causa dos preços de serviços elevados. Se o cenário de inflação do Banco Central não piorar, a gente acredita que o Copom fará um novo corte na Selic neste mês, um corte de 0,25 ponto percentual. Por enquanto, nossa expectativa é de continuidade na queda dos juros, com a Selic chegando a 13,5% ao final de 2026. Entrando no assunto do dólar agora. Em maio, o real perdeu um pouco de força frente ao dólar. Por outro lado, desde o início do conflito no Oriente Médio, a moeda brasileira tem apresentado desempenho melhor do que outros países emergentes. Em um contexto de petróleo mais caro, países que são exportadores de petróleo como o Brasil acabam ficando em uma posição mais favorável. Nesse sentido, o dólar encerrou maio em R$ 5,04 e ainda acumula queda desde o início do ano. Por outro lado, no longo prazo, a gente ainda vê o risco de um dólar mais valorizado por causa da trajetória de alta da dívida pública brasileira. Agora que você já está por dentro do cenário econômico, vamos conferir as mudanças na estratégia deste mês. Vamos lá? Em junho, a renda fixa pós-fixada voltou a ganhar destaque na nossa estratégia. Isso tem tudo a ver com a visão de uma Selic elevada por mais tempo. Como os pós-fixados acompanham melhor esse cenário de juros altos, essa classe de ativos acaba ficando mais atrativa. Além disso, durante o período eleitoral, os mercados podem viver um período de maior volatilidade. Em momentos como esse, a renda fixa pós-fixada acaba funcionando como uma alternativa mais defensiva, com boa previsibilidade e relação risco-retorno mais equilibrada. Já os ativos atrelados à inflação perderam um pouco de espaço na carteira. Mas calma! Eles ainda continuam importantes para proteger a carteira contra a variação de preços. A diferença é que, neste momento, outros tipos de renda fixa podem apresentar oportunidades mais interessantes. Por isso, dentro da categoria IPCA+, a preferência é por títulos com vencimentos mais curtos, de até 5 anos. Outra mudança importante foi a redução da nossa exposição aos fundos multimercados. Ao longo do ano, em um cenário de maior volatilidade, muitos fundos dessa categoria acabaram rendendo menos do que o esperado. Por isso, decidimos diminuir um pouco a alocação nessa classe por enquanto. Para terminar, a renda variável global voltou a ganhar espaço na nossa estratégia. As bolsas internacionais seguem apresentando desempenho positivo, principalmente por causa das empresas ligadas à inteligência artificial.
Mesmo em um cenário de inflação elevada e de guerra, o setor de tecnologia continua mostrando resultados fortes. Com isso, deixamos de ter uma menor alocação em renda variável global e passamos para uma posição neutra na classe. E a nossa preferência continua sendo pela Bolsa Americana, que concentra parte das empresas globais de tecnologia. Bom, essas foram as principais mudanças da nossa estratégia de alocação para junho. Você pode conferir mais detalhes da nossa estratégia, dividida por perfil de investidor, no final desse vídeo. E lembre-se, se tiver dúvidas ou precisar de ajuda para investir, fale com seu assessor do C6 Bank. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!